Esse mundo tão cheio de correria, cheio de loucura, só quem nos traz a verdadeira paz é o Senhor Jesus. Você falou tudo agora. Mas que a gente tenha momentos, humanamente falando, digamos, paz, né? De alguns momentos de alegria, assim, com a nossa família, enfim, algum trabalho, alguma coisa assim. Mas a verdadeira paz é só Jesus que pode nos dar, coisa que o mundo realmente não vai dar, né? Então, até esses momentos que nós temos, é o próprio Senhor que nos concede. Tá ouvindo o som do violão? Amém. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, de paz tu inundas meu. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, pode pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. É só Jesus, a verdadeira paz e a verdadeira salvação, a única. Irmão, você falou tudo, eu tava precisando ouvir isso. A gente sabe dessa verdade, mas quando é declarada assim, aos quatro cantos do mundo, aos ventos, é muito bom quando a gente escuta que Jesus é o refrigério, que Jesus ele é a alegria da nossa vida, né? Nós temos aqui um professor Wellington, né? Que está aqui. Professor Wellington, quem vai abrir esse debate aqui vai ser a minha pessoa, tá certo? Não sei se eu vou fazer feio aqui frente ao professor Wellington, mas eu dei uma olhadinha no material e os irmãos, eu tentei falar com alguns irmãos, mas ninguém se prontificou. E eu dei uma olhadinha no material, é algo que a gente vai fazer juntos. Eu só vou abrir esse debate, tá certo? Só vou dar o pontapé inicial, mas cada irmão vai se expressar. Então, vamos dar início a um pequeno debate a respeito da mordomia cristã. Certo? O que é mordomia, o que nós entendemos e o que a Bíblia fala sobre mordomia e o que é que o mundo entende por mordomia. Amém, meus amados irmãos? Amém, amém. Vamos
fazer uma oração inicial aqui por esse momento. Senhor, nós te pedimos, ó Pai amado, tua misericórdia para nossas vidas. Senhor, nessa noite estamos aqui para aprender mais de ti, para conversarmos um pouquinho sobre mordomia, sobre os cuidados que o Senhor requer de nós, com os bens que o Senhor nos dá, com a vida que o Senhor nos deu, com a igreja que o Senhor colocou nas nossas mãos. Tudo isso é mordomia, Senhor. E que nós possamos ser exímios mordomos, cuidando da tua casa, cuidando do que o Senhor nos deu, não usufruindo apenas para nós, mas que nós possamos mostrar ao mundo, que nós possamos espalhar a tua palavra para o mundo, que nós possamos, meu Deus, exercer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, que a cada dia a gente possa, Senhor, mostrar que mordomia não é o que o povo pensa aí fora, que mordomia não é privilégios, que mordomia não é ter um salário melhor do que os outros, mordomia não é ter um carro do ano, mas mordomia é te servir, é estar sempre na tua presença, meu Pai, te buscando e fazendo conforme a tua palavra, conforme o que o Senhor nos instrui a fazer. Senhor, nos abençoa nessa noite. Toma o primeiro e último lugar, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu vou compartilhar aqui o material e a gente vai ler um pouquinho e discutirmos um pouco. Ok? O irmão Márcio chegou agora. Boa noite, meu amado. Boa noite, meu irmão. A gente vai começar agora, meu irmão Márcio, a explanar o nosso material que foi passado e vamos discutir um pouco a respeito da opinião de cada um. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, mesmo. Tá todo mundo vendo? Vocês podem... Sim, tô vendo, viu? Tá muito tranquilo aqui pra mim. Vocês podem ficar falando porque quando aqui no Meet é algo diferente. Quando eu compartilho a tela eu não consigo mais visualizar a inicial, a principal, aliás. Vou inclusive ficar com o zap aqui aberto porque pode algum irmão pedir para entrar e eu não vou conseguir ver. Certo? Então vamos, meus amados irmãos. Qual é o tema do nosso encontro hoje? Doutrina da mordomia, uma necessidade. E é uma necessidade mesmo, meus irmãos, porque isso tem sido deixado de lado. A gente, eu não sei se vocês percebem, mas a mordomia, a verdadeira mordomia, tem passado um pouco despercebida. A gente tem que, até inclusive o autor fala que a gente tem que retomar isso com mais força e colocarmos em prática essa mordomia. Vamos aqui falar um pouco sobre a palavra mordomia. Em nossa língua está um pouco desgastado pelo sentido que tomou esta expressão nos últimos tempos. A definição mais usada modernamente no linguajar, que vem sendo denominado de brasileirismo, diz que mordomia é o quê? Olha o que o povo pensa de mordomia. Inclusive está no dicionário. Onde nós pesquisando tem o dicionário de mordomia, e isso está no dicionário. Conjunto de vantagens oferecidas pelo empregador aos empregados, ou a uma parte deles, em determinados estabelecimentos particulares, ou pela União, Estados e municípios. A denominação funcionários públicos, além de salários estipulados, sem onerar-lhes o imposto de renda. Isso é uma definição de mordomia que o mundo tem, certo? Que a gente pode citar exemplos de, como está dizendo aqui o autor, de vantagens, né, que alguns funcionários têm em empresas particulares, ou no Estado, ou pela União, que você às vezes escuta aquele ditado, né? Vamos cortar a mordomia desse povo. Fulano de Paulo tem mais mordomia do que certos colaboradores. Na prefeitura de Calcaia é muita mordomia. Isso é o que o povo entende por mordomia. Essas vantagens adquiridas em repartições, em empresas,
que é dada a uma certa pessoa. No sentido cristão, a definição é outra. Mordomia envolve o relacionamento do servo com seu senhor. Nós podemos entender que Deus nos confiou a mordomia dos bens espirituais e materiais. Mordomo. O que é um mordomo? Mordomo, como quase toda a nossa língua, quase todo o linguajar, vem do latim. E significa major domo. Ou o criado maior da casa. Um significado melhor para a mordomia. Que a gente pode tirar isso e colocar nos nossos dias, colocar na igreja. Que esse é a verdadeira mordomia. Nós podemos citar, aliás, algum dos irmãos pode citar um exemplo de mordomia na Bíblia? O tempo. Mordomia do tempo. Oi? A mordomia do tempo. O Isso. tempo é escasso e se a gente não tomar o controle não, se a gente não cuidar dele como devemos cuidar, vai acabar passando e a gente não vai aproveitar nada dele. Isso mesmo. Isso nós vamos, inclusive, vai ser um dos pontos que nós vamos estar vendo mais na frente. Mordomia do tempo, mordomia dos recursos, mordomia da vida. Certo? A gente vai estar vendo isso mais na frente. Muito obrigado, irmão. Envolve o relacionamento do servo com seu senhor, como a gente estava falando, o criado maior da casa, né? Deus, ele nos dá, nos tem ou nos toma como mordomo quando ele nos dá algo para nós tomarmos de conta. Assim que nós já nascemos, a nossa vida já nos é dada. Deus, ele já nos coloca para ser mordomos das nossas vidas. Relacionamento este que envolve responsabilidade dos mordomos, que no caso os servos, ao quais é dada a responsabilidade de cuidar dos bens do dono ou do seu senhor. Os mordomos são responsáveis por sua conduta pessoal perante o seu senhor e em cada aspecto do seu relacionamento. Mordomia é a doutrina bíblica que reconhece como Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Bem contrário do que o povo pensa de mordomia, né, meus irmãos? Que no caso a mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador e dono de todas as coisas. Tem gente que diz, rapaz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Rapaz, não é bem assim não, viu? Tudo que nos foi dado aqui na terra é de Deus, inclusive as nossas vidas. A pessoa aí pelo mundo afora, né? A pessoa que bate no peito e diz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Coitado, na hora que Deus quer, quebranta ele todinho, ele vem na tristeza ou vem na dor. Não, mas na hora que Deus quer, você vem, você vai vir, você vai ser meu, ele vem. E a vida não é dele. Aí, a partir do momento que ele entende que essa vida não é dele, ele se torna um mordomo de Deus. Senhor e dono de todas as coisas. Tem sido constante o apelo para que, como denominação, ou seja, como Igreja Batista, sejamos eficazes na pragmatização da doutrina da mordomia, a fim de formar verdadeiros mordomos de Cristo. Porque é impossível fazer discípulos alinhados dos deveres e tarefas da mordomia cristã. É fundamental que cada crente lidere uma ação de conscientização desta doutrina, pois estamos muito aquém de nossas possibilidades denominacionais, pelo fato de não termos dado a devida atenção a este vital assunto na vida da igreja. É como eu tinha falado no início, né, meus amados irmãos? O autor aqui, ele já nos fala, ele nos exorta a colocarmos isso como uma conscientização dessa doutrina para cada um de nós, para que isso venha a ser algo que esteja presente na igreja, que esteja presente nas nossas vidas. Porque como nós vamos ver um pouco mais lá na frente,
A igreja também é mordomo de Deus. A igreja também está exercendo essa mordomia na comunidade. Enquanto nós, como os crentes, exercemos mordomias para o Senhor com a nossa vida, com os nossos bens, a igreja também exerce esse papel aqui na Terra, de mordomo da humanidade. Faça uso aqui do que diz a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e dos princípios batistas para destacar a importância e necessidade de conhecer a prática desta doutrina. Eu confesso aos irmãos que eu não conhecia não conheço a Convenção Batista, certo? Vou até, depois disso aqui, eu vou dar uma olhadinha com mais ênfase, mas vamos ler aqui o que está escrito. Mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador e Senhor e dono de todas as coisas. Todas as bênçãos temporais, como o irmão Elton acabou de frisar, mordomia do tempo, espirituais, procedem de Deus. Por isso devem os homens a ela o que são e possuem, e também o sustenta. O crente pertence a Deus porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. Pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais e de tudo o que Deus lhe confiar em seu infinito amor. Providência e sabedoria cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o evangelho que recebeu de Deus. Meus amados irmãos, aqui nesse ponto cabe a gente dar um pequeno ponto, né, e explanarmos um pouquinho, que é muito interessante, quando fala que, pertencendo a Deus, o crente é mordomo e administrador do quê? Ele é administrador da vida, das aptidões, do tempo, como já foi falado, dos bens, das influências, das oportunidades, dos recursos naturais e de tudo que Deus lhe confiou em seu infinito amor. Meus amados irmãos, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, é porque Deus ele é misericordioso e nos deu. E Ele nos deu para nós sermos mordomos daquilo que Ele nos deu. Tudo que Ele colocou em nossas mãos, Ele colocou para nós cuidarmos. Para Ele. Nós não temos nada aqui na terra. O que nós temos é uma promessa que está lá no céu. Aqui na terra nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos dá. Bom seria, né, meus amados irmãos, se todos entendessem e não deixassem que seu ego, por ele ter algo a mais do que o outro, inflamasse ou inferiorizasse alguém por conta dele ter algo mais, um carro melhor, uma casa melhor, um terreno, um sítio, porque nada é dele. A gente nota aqui que nada é nosso. Nada. Tudo vem de Deus. As pessoas, às vezes, um ego todo inflamado, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. É como aquela história do rapaz que ajuntou tudo em um celeiro, né? Aí veio um rapaz e disse, louco, amanhã Deus vai pedir tua vida. E aí? Se você não está na presença de Deus, se você não é um mordomo de Deus, se você não está cuidando daquilo que Deus lhe deu, não está usando para abençoar alguém, de nada lhe serve. Tem alguém que queira, algum dos irmãos queira falar alguma coisa a respeito desse trecho que nós lemos aqui? Irmão Neto. Pode falar, meu querido. Duas coisas aqui que eu queria comentar sobre a leitura que você fez. A primeira é quando ele diz que nós, como batistas, né, estamos aquém do que poderíamos estar, né? Isso. Isso passa por essa, vamos dizer assim, consciência, né, do que seja a mordomia bíblica, né? Ou seja, o que significa a mordomia para nós, né? Então, de fato, a gente
como batistas, a gente às vezes se acomoda, né? Ou às vezes a gente não administra bem aquilo que Deus nos dá, aquele que Deus quer que a gente administre, que a gente cuide, né? E às vezes nós deixamos de crescer, né? Como denominação batista, deixamos de avançar, né? Poderíamos ser uma igreja muito mais forte, né? E não somos às vezes por causa disso, né? Então eu acho interessante essa leitura aí que ele inicia, né? O autor inicia já comentando isso, né? Por quê? Porque a mordomia é exatamente isso, é administrar aquilo que Deus deixou para nós. Nós somos os mordomos, né? Nós é que cuidamos do que Deus criou, e a partir da nossa própria vida, né? Exatamente. E aí às vezes a gente cuida mal, né? A mordomia é uma doutrina assim, que envolve muitos aspectos da nossa vida, né? Um dos que foi citado é o tempo, por exemplo, né? Que foi citado aí. E administrar o tempo não é fácil, porque às vezes a gente usa mal mesmo o tempo, principalmente para as coisas de Deus, não é verdade? Às vezes a gente usa muito mais o tempo para outras coisas do que para as coisas de Deus. E mesmo quando a gente está cuidando de outras coisas, usando nosso tempo para outras coisas, Deus tem que ser visto ali também, né? Ou seja, quando a gente está ocupando nosso tempo com outras coisas, também é preciso que as pessoas possam perceber a presença de Deus na nossa vida também, né? A outra coisa que você comentou aí é a questão da declaração doutrinária dos batistas. Eu acho que poucos membros, né, da igreja de modo geral, a grande maioria, não conhece a declaração doutrinária nossa, né, da nossa denominação, talvez por uma falha das lideranças, né, também nossas, né, porque a gente não trata isso, não traz isso, né, para o conhecimento dos membros, né. É lógico que está lá, qualquer um membro pode acessar aí a declaração doutrinária da Convenção Batista, no site da Convenção tem lá, né? E lá é que estão todos os princípios doutrinários da Igreja Batista. E é importante a gente se conhecer, por quê? Porque ela trata de todas as questões doutrinárias, né? E aí, por exemplo, na questão da mordomia, você leu aí a definição, lá na declaração está constando essa definição, e aí ela abrange tudo sobre, na definição, abrange tudo sobre mordomia, né? E aí a mordomia, primeiramente, passa. A doutrina da mordomia, primeiramente, passa pelo reconhecimento, como você comentou aí no começo, né? Reconhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele fez, né? De tudo que Ele é para nós, o dono de tudo, o criador de todas as coisas, né? A segunda coisa que está incluída nessa consciência da mordomia é gratidão, porque quando a gente reconhece o que Deus fez, né, consequentemente deve vir em nós uma atitude de gratidão, né? Devemos ser gratos, né, por tudo que Deus tem feito por nós, pela nossa vida, pelo ar que a gente respira, pelo nosso trabalho, pelo alimento que tem na nossa casa, né, pela nossa família, né, pela nossa saúde. Então é tantas coisas que a mordomia abrange, né, a doutrina da mordomia abrange. E aí quando a gente passa a ser grato, na nossa gratidão vai demonstrar esse reconhecimento de quem Deus é para mim, né? E a terceira coisa que eu compreendo é que a questão da fidelidade, né? Porque quando eu sou grato, também eu vou ser fiel a Deus, né? E aí vou ser fiel em todas as outras coisas também, né? Inclusive na questão dos bens, né? Dos talentos. Então, a doutrina da mordomia, ela é uma doutrina que a gente precisa realmente aprender mais, né? Compreender mais isso, porque isso é bom para nós, principalmente para nós como denominação também. É verdade, irmão. A doutrina da mordomia vai muito além do simples material, é o espiritual, o material é a união de tudo, em que
quando você é um exímio mordomo de Deus, a Bíblia fala de servos maus e servos bons, né? Tem várias. Aqueles mordomos, aqueles servos bons, eles sempre vão ser bem-sucedidos, eles sempre vão ser. Isso é algo natural, assim, é como se fosse algo natural do servo de Deus, aquele que realmente exerce a mordomia, aquele que o que ele tem, ele não é para seu orgulho, mas é para a glória de Deus. E ele usa isso para a glória de Deus. Você nota que existem pessoas que ele tem um prazer na obra de Deus, em ajudar a obra de Deus. Se eu tenho um carro, é para a obra de Deus. Se alguém precisar para fazer algo, é na obra de Deus. Eu sou um mordomo de Deus. Isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Se é de Deus, na hora que Deus tocar no coração e disser, eu preciso de você, vai rolar. E é espontâneo. Irmão Hélio, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade, meu querido. Amém, amém. Né? Muito bom o que o irmão Martin falou. Né? Podia até dar aula na escola bíblica, tá? Uma sugestão aí. Foi muito bom, né? Que ele abordou temas, né? 3 pontos que é bem interessante, a gente às vezes não acaba não percebendo, né? Lá em Romanos 14:12, né? Paulo vai e afirma pra gente que nós daremos conta de tudo que nós temos, né? De tudo que nós somos quando Jesus voltar. Então, na volta de Cristo, todo joelho se dobrará, todo mundo vai confessar que Deus, né? Que Jesus é o Senhor. E com isso vai vir também uma questão da paga, né? Daquilo que você fez com aquilo que Deus te deu, né? O que você fez com tudo aquilo que Deus te deu. E aí mordomia vem trazendo isso, vem trazendo aquela questão de que foi dado algo pra gente, de graça, certo? Mas que não pertence totalmente a nós, né? Nós teremos que devolver isso para Deus, né? Em algum momento. Exemplo, a tua vida, né? A nossa vida foi dada por Deus, então a minha vida tem que ser, né? Para a glória de Deus, tem que ser em prol do reino dele, né? Outra coisa também é o nosso dinheiro. O nosso dinheiro, eu trabalhei, eu lutei e tal, mas quem te deu a possibilidade de fazer tudo isso, de conquistar o teu dinheiro, foi o próprio Deus. Mas eu sou inteligente, até tua inteligência, né, não pertence totalmente a você, né, não é sua de verdade, é de Deus. Foi Ele que fez com que você tivesse juízo, tivesse entendimento, tivesse inteligência. E aí, enfim, então todas as áreas da nossa vida, né, são de Deus, né? Tudo pertence a Ele. Enquanto a gente não entender isso na prática, a gente vai continuar negligenciando a nossa vida espiritual, negligenciando a nossa comunhão com Deus, negligenciando a nossa comunhão com o próximo, né? E, consequentemente, a gente vai acabar tendo sempre uma visão distorcida do que é mordomia. Eu penso assim. Então, obrigado, irmão Marlon, né? Você viu bastante para me inspirar aqui. Obrigado. Valeu, irmão Wellington. Cara, é verdade. E tem mais ainda, vamos além, irmão Wellington, que quando ele entregou as parábolas, como Jesus fala nas parábolas, quando ele entregou, teve gente que enterrou, não foi, os talentos? E ele que não, eu não quero isso não. Rapaz, servo mal. Eu não quero isso. O que é que eu quero? Eu quero que você multiplique. A gente vai entregar para Deus. Se Deus deu 2, vamos entregar 10 quando a gente chegar para prestar conta lá. E assim, o Senhor me deu isso aqui, mas eu multipliquei e não fiquei só para mim não guardei dentro de casa não escondi no armário, nem escondi no quintal, nem fiz uma cova bem funda e joguei dentro não. Eu escancarei para todo mundo. É de Deus isso aqui, ó. Foi Deus que me deu. Se foi Deus que me deu, é para a glória dele. Eu vou glorificar o meu Senhor. E quando você chegar lá na presença de Deus entregando o que Deus lhe deu, rapaz, vai ser maravilhoso quando você chegar para Deus e disser assim, o Senhor me deu 10, mas já que eu vou trazendo 20, porque eu entendi que o Senhor me deu foi para me frutificar, não foi para me guardar, nem só para mim não. Eu entendi que o Senhor me deu algo que era para me compartilhar, que era para me espalhar e dar frutos. O verdadeiro mordomo é esse que vai fazer isso e vai entregar, devolver a Deus o que Ele nos deu, mas com uma sobrazinha. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Irmão. Fique à vontade, irmão Assis. Não, é porque eu tô achando esse tema muito interessante, né? Uma pena que tem poucos homens participando, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E aí, nesse assunto aí, muitas vezes, né? As pessoas que não conhecem a palavra, né? Que nem você falou no início, que
é muita mordomia, né, no ditado assim, secular. As pessoas, a gente quando pega alguma coisa, já, quando não faz nada, na realidade, quando você tá num trabalho que não faz nada ou pega um cargo melhor, tal, as pessoas do mundo vai dizer, rapaz, é muita mordomia. Que mordomia para eles é não fazer nada. E acabando dentro de um tema desse, mordomia para as pessoas, para quem tem Deus no coração, é o contrário, é você fazer algo para Deus, é você trabalhar para Deus. Aí sim, esse é mordomia. E eu acho que muitas pessoas, até mesmo na igreja, tá entendendo que mordomo é uma coisa ao contrário, tá no pensamento secular. Esse é só um pequeno comentário que eu achei muito interessante esse tema. Mas é verdade, Moacir, isso que você falou aí é a mais pura verdade. Tanto que o autor, ele chama muita atenção para que a igreja se volte mais para isso, porque a igreja tem esquecido isso e tem se misturado com a mordomia que o mundo mostra, com a mordomia que o mundo prega, que é o jeitinho brasileiro, que é a preguiça, que é o ganhar em cima de alguém, o ganhar mais do que alguém, o gostosão, como diz aquele velho ditado, é mais do que os outros, esse tipo de coisa. A gente tem que colocar no nosso coração, colocar dentro da igreja, isso que a gente está estudando hoje, que mordomia é totalmente diferente disso que o mundo prega. É mesmo o amor pelas coisas de Deus, cuidar das coisas de Deus e mostrar para o mundo o que é as coisas de Deus. Teve um autor... Neto, Pronto. essa questão aí desse conceito aí diferente que tem aí no meio secular, eu creio que tem a ver com essa questão da posição do mordomo, né? A coisa que você falou da definição de mordomia é o servo mais alto, né? Ou seja, é o que manda, né? Na casa é o servo que manda, ele dá as ordens nos outros empregados. Né? É o José da vida, irmão. Então, de certa forma, ele tem uma certa posição melhor, né? Então, eu acho que vem dessa origem aí, né? De ser dessa posição do mordomo, né? Exatamente, eu já ia até comentar isso aí, né? Que a gente entende, né? A gente vê o mordomo, é o cara que vai direcionar o que cada vai fazer e tal, e fica, entre aspas, né? Sem fazer nada, né? Mal sabe eles que o mordomo é o último a dormir, é o primeiro a acordar, entendeu? Mal sabe o pessoal secular que é o que mais trabalha, né? Porque você ficar fiscalizando e até às vezes fazendo o trabalho que não foi feito, né? O pessoal não nota isso. É verdade, inclusive é o que tem mais responsabilidade, né, irmão? Exatamente. No caso aí, os professores da igreja, né, o pastor, né, eles têm a mais responsabilidade de ter que fazer isso, que o irmão falou, tem que acordar mais cedo, tem que buscar mais. E aí o cara diz, rapaz, mas é muita mordomia, mas não sabe lá o trabalho que tem. O irmão Neto aí, para trazer esse estudo aí, irmão Neto, foi muita mordomia, né? Muita mordomia. Muito trabalho, né? Pois é, aí existe isso aí mesmo, que o irmão Neto falou. Muito interessante esse assunto. É muita mordomia mesmo, viu, dos nossos pastores, porque é uma preocupação muito grande que um pastor tem com o seu povo, com a palavra, com o que ele vai dar, porque não é qualquer coisa que você pode jogar para a igreja, irmãos, porque o pastor, como a gente falou, ele, beleza, podemos dizer, é ele o cabeça da igreja, e qualquer coisa que tem gente que até em Deus um pastor, se ele cair, pronto, vai embora metade da igreja. Eu já vi congregações em que o pastor caiu em pecado, a igreja foi-se embora com ele. Não, o pastor é como se fosse ele que fosse levar para o céu, né? Mas beleza, é porque é como a gente falou, ele é muita mordomia. Vamos continuar aqui. Pronto. As Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. Devem eles trazer à igreja sua contribuição sistemática e proporcional, com alegria e liberdade, para o sustento do ministério, das obras, dos evangelhos, beneficência e outras. É como agora há pouco a gente estava falando, né, irmãos? Como o irmão Marda até falou, que a pessoa que está nessa mordomia, está nesse sistema, ela é tão alegre que ela vai
os outros aspectos também vão aparecer. O aspecto material, que é se você está bem com Deus, se você está cuidando bem das coisas de Deus, Deus está lhe abençoando, porque Deus ele é abençoador. Mesmo nós sendo ruins, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus ele não nos abandona, embora a gente vire as costas para Ele, Ele está sempre de mãos abertas, estendidas e ouvidos atentos para nos ouvir. E quando a pessoa está de bem com Deus, está de bem com a palavra, está de bem com a igreja, está de bem com a vida, bem dizer, porque existem pessoas que estão de bem com a vida, mas estão de mal de Deus. Eles não estão bem. Não estão bem. Ele vai fazer o quê? Olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele me deu fôlego de vida, Ele me deu esse trabalho aqui que eu tenho, esse trabalho foi Deus que me deu. Se Ele me deu, e na palavra dele diz que eu tenho que fazer isso e isso com os meus bens materiais, que eu posso devolver para Ele o que Ele me deu, posso devolver uma parte, por que não fazê-lo? Se eu sou um mordomo de Deus, isso não é meu mesmo, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, tudo que eu vou ter vai ser Ele que vai me dar. Nada aqui na terra eu ganho por mérito, eu ganho porque Deus é bom, misericordioso e me dá conforme a minha necessidade. Às vezes nós somos ruins em pedir. Às vezes a gente vai pedir uma coisa que lá na frente vai desgraçar a gente. Deus, vendo isso, como Deus é o Deus de agora, o Deus de ontem e o Deus do futuro, Ele já sabe que aquilo não é bom. A gente tem que colocar na cabeça. Eu sou uma pessoa que eu procuro colocar bastante na cabeça. Às vezes eu quero uma coisa e Deus não me dá. Aí diz, mas Deus não me deu, porque isso não vai ser tão benéfico para mim. Lá na frente isso pode acontecer, uma reviravolta, e isso acabar com a minha comunhão, alguma coisa do tipo. A gente tem que entender o que Deus quer sempre o melhor para nós. E se a gente está de bem, se Deus nos deu tudo que é de bom, a gente vai estar de bem com Ele na igreja e fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus nos manda. Alguma coisa, irmão Wellington? Não, irmão, fica à vontade. Vamos dar prosseguimento. Então vamos continuar aqui. Eu vi o microfone seu ligando. No texto dos princípios batistas encontramos a mordomia cristã e o uso, sob orientação divina, da vida, dos talentos, do tempo, dos bens materiais, na proclamação do evangelho e na prática respectiva. No partilhar o evangelho, a mordomia encontra seu significado mais elevado. Ela é baseada no reconhecimento de tudo que temos e somos vem de Deus. É muito forte isso, né, irmãos? Tudo que temos, o que somos, vem de Deus. E vai voltar para Ele. Assim como nós vamos voltar para Ele. Um dia todos nós estaremos perante o Senhor. O que nós teríamos feito, o que nós vamos estar nas nossas mãos para entregar a Deus, hein? É interessante a gente pensar isso. O que é que eu posso fazer? Porque após a morte segue-se o juízo, né, meus irmãos? Após a morte, a gente tem que fazer enquanto está aqui, porque depois que morreu, pronto. É aquela velha história. Ele é tão bonzinho, mas morreu. Então, a gente vai fazer e tem que fazer enquanto está vivo. E o que a gente vai apresentar quando chegar perante o Senhor. Ele nos deu, é bem certo, Ele nos deu tudo que temos aqui na nossa terra. Certo que uns mais, outros menos, mas tudo vem de Deus. E se vem de Deus, vamos cuidar, vamos ser verdadeiros mordomos, cuidadores daquilo que Deus nos deu, porque Ele vai requerer. Vem de Deus como uma responsabilidade sagrada. Os bens materiais em si não são maus nem bons. O amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si, é a raiz de todas as espécies de males. Isso aí é uma pessoa que... É um ditado que até o povo aí fora, né? Quem fala muito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de quase todos os males, né? Tem gente que se apega demais a esse tipo de coisa. Quanto mais tem, mais quer. Às vezes fica mais pão duro, esquecendo, fica ranzinza, avarento, esquecendo que nada se pode levar, meus irmãos. Nada se pode levar. Morreu
pode até jogar dentro do caixão, que não entendi isso. Gente que diz assim, rapaz, quando eu morrer pode jogar tudo que tiver aqui dentro. Ele não vai levar, vai ficar lá dentro, se for dinheiro, vai se deteriorar. Se for um terno bonito, e rapaz, eu comprei esse terno aqui bem caro, me enterre com ele porque eu vou levar. Vai muito. Não leva nada. Então, é aqui na Terra enquanto a gente pode, enquanto a gente tem o fôlego de vida que Deus nos deu. Vamos fazer aquilo que nos é proposto pelo Senhor. O dinheiro torna-se um meio para alcançar bens espirituais, tanto para pessoas que dá, quanto para quem recebe. Aceito como encargo sagrado, o dinheiro torna-se não uma ameaça, e sim uma oportunidade. Esse encargo sagrado aqui é interessante, quando eu vi essa palavra, encargo, porque o meu trabalho no setor administrativo e financeiro, encargos é sempre aquilo que uma incumbência, no caso, ou um compromisso de alguém. Quando a empresa contrata um colaborador, em cima desse colaborador vão incidir os encargos. A empresa tem um compromisso mensalmente com os órgãos fiscalizadores. Por quê? Porque ela contratou e ela adquiriu esses encargos. Aqui no estudo, ele fala a respeito desse encargo 2 vezes, que é: eu aceito o encargo sagrado, o dinheiro torna-se não uma ameaça, e sim uma oportunidade. O dinheiro, como ele falou aqui, né? O dinheiro não é bom, também não é ruim. O homem é que é bom ou ruim naquilo que faz com o dinheiro. O dinheiro, para quem sabe utilizar na obra de Deus, é uma bênção. O dinheiro, para quem sabe utilizar na família, para agregar valor à família, é uma bênção. Mas o dinheiro, para quem não sabe utilizar e tem em abundância e gasta com aquilo que não é pão, com aquilo que não edifica, como prostíbulos, drogas, esse tipo de coisa, aí o dinheiro se torna mal. Por quê? Porque quem está usando para o mal. Mas é como o autor falou, ele não é bom nem ruim. Cabe a nós sabermos utilizar. A gente sempre pede um bom salário, um bom emprego, boas posses, né? Ter condições de ter mais de uma casa, mais de um carro. Quem é que não quer? Todo mundo quer. Rapaz, se tiver alguém que disser aqui que não queria ganhar um salário melhor ou ter um carro melhor, que levante a mão aí, porque eu quero. Certo? Mas eu não quero que isso fique acima da minha comunhão com Deus. Já falei para Deus, se for para me dar algo para afastar minha comunhão, é melhor que eu não tenha. É melhor que a gente fique do jeito que está, vivendo e passando, sobrevivendo e sendo feliz, do que ele te dá e você mais na frente esquecer que ele te deu. Esquecer que não é seu. Temos que colocar isso na nossa cabeça, que nós somos mordomos de Deus. Aquilo que está nas nossas mãos foi o Senhor que nos deu, e como a gente já frisou várias vezes, Ele vai requerer. Nós vamos ter que chegar na presença do Senhor com algo, multiplicar se possível. Pelo menos a gente deixar a mesma coisa, mas não vamos perder, né? Nem vamos enterrar e deixar que não aconteça nada. Vamos multiplicar esse negócio. O interessante é multiplicar. Para mim, o interessante é multiplicar. Dando continuidade aqui, meus irmãos. Estamos quase acabando aqui. Jesus preocupou-se em que o homem fosse liberto da tirania dos bens materiais e os empregasse para suprir tanto as necessidades próprias como as alheias. Deus, ele se preocupou-se, como o autor está falando, que o homem fosse liberto, né? Às vezes o homem é que não quer se libertar, mas Deus, ele se preocupa muito com a libertação desse tipo de coisa que a gente estava comentando agora, dos bens materiais, se apegar a um carro, se apegar a uma casa, se eu perder isso eu morro,
Ei, irmão, já vi gente falando, rapaz, se eu não tiver... eu vi um testemunho uma vez na faculdade de um cara que ele era tão apegado aos bens que foi uma consultoria, ele estava quebrando. A loja dele estava quebrando e ele andava num Civic zerado. Qual foi o conselho do consultor financeiro? Olha, cara, quanto é esse teu Civic? 80 mil. A tua dívida é quanto? 50. Vende o Civic, compra um golzinho, paga a tua dívida e começa novamente até chegar nesse mesmo patamar. Tu é doido, é? Eu vou chegar na casa dos meus clientes de gol. Tem juiz não, faço não. Eu quebro, mas eu não faço isso. Olha aí. Pra você ver. Amor aos bens. Que espécie de mordomo é esse, hein? Rapaz, é a raiz de quase todos os males mesmo, o amor de Deus, viu? Mas a gente não, a gente que é mordomo de Deus, servo de Deus, a gente já se desapegou disso há muito tempo, né, meus irmãos? Vamos lutar para ter coisa boa. A gente quer coisa boa, mas a gente não pode se apegar demais a essas coisas boas. Vamos cuidar do que, porque como o próprio Espírito está dizendo, vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Se Ele nos deu um carro, vamos cuidar do bichinho. Beleza, vamos cuidar dele aqui e deixar, por quê? Porque ele é para a obra de Deus. A partir do momento que a obra precisar, eu vou ter que estar com ele bom, tenho que estar com ele funcionando. Se Deus me deu uma casa, eu vou cuidar, porque é para a obra de Deus. Se eu precisar fazer uma reunião na minha casa, ela tem que estar boazinha para receber os irmãos, esse tipo de coisa. Vamos cuidar do que Deus nos deu, porque é para a glória dele, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. A responsabilidade da mordomia aplica-se não somente ao cristão como indivíduo, mas também a cada igreja local, cada convenção, cada agência da denominação. Aquilo que é confiado ao indivíduo ou à instituição não deve ser guardado nem gasto egoístamente, mas empregado no serviço da humanidade e para a glória de Deus. Aqui cabe alguns comentários. É como a gente falou, né, meus amados irmãos? Irmão, eu queria comentar sobre esse ponto aí. Fique à vontade, meu querido. Irmãos, desde o início aí, está vindo em minha mente a oração. E muitas vezes a gente oramos egoisticamente. A gente oramos pensando só em nós, só no nosso bem. E às vezes a gente esquecemos que aquela bênção que Deus, por sua graça, né, nos abençoa, vai ser para que nós venhamos abençoar outras pessoas. Eu acredito que essa doutrina da mordomia é algo que nós temos que tirar nós do centro. Porque assim, a partir do momento que nós somos abençoados, automaticamente é para abençoar. E muitas vezes, quando somos abençoados, nos sentimos bem, alegres, gratos, de uma forma tal, que quando vemos o necessitado, nós acabamos não estendendo a mão assim como o Senhor Jesus estendeu para nós, no nosso momento, na nossa necessidade. Eu acredito que esse ponto aqui é crucial nessa doutrina da mordomia. Que nós devemos nos sair do centro, para que nós venhamos a mais olhar para o outro do que mais para nós. A partir do momento que nós somos abençoados. Amém, meu amado. É como a gente acabou de ver, né, também, que ele não deu somente, a mordomia não se aplica somente ao cristão como indivíduo, mas também a cada igreja, a cada convenção, né? E que não use isso egoístamente. Que não só o indivíduo como um todo, como também as igrejas têm que saber ser mordomos de Deus. Nós vemos aí
aí afora, em denominações que não vem ao caso a gente falar, que não usam com sabedoria os recursos financeiros e sempre buscam mais, pregam a doutrina da prosperidade, que o dinheiro é acima de tudo, Deus tem que te dar, coloca Deus na parede. Rapaz, se Deus é Deus, ele vai te abençoar. Se ele não te abençoar, ele não é Deus. Rapaz, não é bem por aí, não. As congregações, as igrejas, elas têm que... Beleza? Além do indivíduo, também as congregações têm que ser sábio e não ser egoísta, fazer algo com egoísmo, pensando só, às vezes, na própria igreja, sem se preocupar com o seu redor. Isso são coisas que têm que ser bem, bem abordadas. Podem falar, os irmãos, que tiverem vontade. Irmão Marlon? Só comentar um pouquinho aí essa questão. Quando fala em dinheiro, sempre é assunto complicado, né? Quando mexe no bolso, aí o negócio pega, né? Mas, assim, nós somos muito tímidos, né? Com relação à questão das finanças, né? De falar sobre finanças na igreja. A gente vê a Universal, já é um extremo, lá do outro lado, né? Já fala demais sobre isso, né? Mas, assim, eu creio que a gente precisa falar sobre isso também na igreja. Primeiro, para que haja mais essa consciência, conscientizar sobre essa questão da mordomia das finanças, né? Dos bens. E também, como denominação, né, no caso, a gente poderia fazer muito mais coisas se realmente a gente tiver recursos, né, para utilizar. E às vezes até a gente não tem muito, mas também usa mal os recursos, né? Então é uma coisa que a gente precisa realmente discutir, né, e pensar sobre isso. Amém, massa. Eu gostaria de falar um negócio. A gente tem uma frase, né, que eu acho que eu escutei, não lembro do rapaz, mas eu tive aquela profissão que ensina as pessoas a mexerem em finanças, essas coisas. Aí numa dessas ele fala que bênção que é bênção serve para abençoar outras pessoas, né? Então ele fala que, tipo, se eu tenho uma bênção e essa bênção que eu tenho não serve para abençoar outras pessoas, ela não é uma bênção, ela é uma maldição, porque ela me afasta de fazer o propósito de Deus. Então toda bênção, né, que a gente recebe, tudo que a gente recebe de Deus tem que ser voltado para Ele de alguma forma. E de alguma forma ser servido no próximo, porque Deus ele quer ser servido no próximo. Então a gente tem sim, como o irmão Martin falou, né, falar sobre isso na igreja, né, ter estudo sobre isso, sobre finanças. A gente não tem, né, tipo, já vi algumas igrejas adventistas tem, eu acho, a Universal tem, né, estudo sobre finanças, né, esse é o propósito deles. Mas aí seria interessante a gente ter também, né, um irmão que sabe mais sobre finanças, né, ajudar outro a saber o que tem, a saber quanto gasta, saber o que guardar, né, como sempre separar o dízimo, entende? Então ter esse controle financeiro, né, não só o controle financeiro, mas já que a gente está falando de finanças, né, então a gente tem sim que conhecer isso, porque nós muitas vezes somos inferiores, né, aos do mundo, porque a gente não tem esse tipo de entendimento. A gente não, Jesus disse que a gente tem que ser prudentes, né, como as serpentes, e simples como as pombas, né? Só que a gente não consegue ser prudente como as serpentes. A gente não tem não vê muita malícia, a gente não vê muita expertise nas coisas. Então a gente acaba querendo não ser um pouquinho matutinho em alguns assuntos, coisas que não é pra gente ser. A gente tem que saber, né, de tudo um pouco pra gente glorificar a Deus ainda mais. Uma coisa que eu lembrei da escola bíblica já há muito tempo, né? O pastor fez uma pergunta, o que nós pensamos a partir do momento que recebemos nosso salário. E nesse momento, quando recebemos o nosso salário, não vamos pensar em que pagar dívidas, comprar aquilo. Vem vários pensamentos. Mas o pensamento primeiro que deveríamos ter era que aquilo que nós estamos recebendo não é nosso, é de Deus, né? E para que nós venhamos usar ele bem. Mas a partir do momento que nós já temos o pensamento secular, nós vamos
Irmão Neto, Pode falar, meu amado. um rápido comentário aqui. A minha mãe falava assim, que Deus é o dono do ouro e da prata, né? Então, Deus não precisa dos nossos recursos, do nosso dinheiro, né? Deus não precisa. Mas, como Ele nos deu essa responsabilidade de administrar isso, e aí nós como igreja, né, é importante utilizar todos os recursos para que pessoas sejam abençoadas, né, venham a conhecer Jesus, e por aí vai. Então, todos sabem que nosso pastor, ele não gosta de falar sobre essa questão financeira da igreja, né? É uma coisa que ele tem dificuldade. Eu mesmo já conversei com ele uma vez sobre isso rapidamente, e ele disse assim, mamãe, eu preciso que os líderes falem, porque eu não gosto muito de falar sobre isso. Então, logicamente que é uma postura pessoal do pastor, né? Outros pastores já têm mais facilidade de falar sobre isso. Mas é importante a gente falar sobre isso na igreja, porque imagina só, nós temos, estatisticamente, nós temos aí em média, acho que já aumentou, não sei, mas em média de 300 membros da igreja. Nós temos pessoas que contribuem, dizimistas, uma média de 50, vamos estar aqui, né? Que isso pode variar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, né? Geralmente varia. Pelo menos é a última estatística que eu tenho conhecimento. Agora, imagina só, se a gente tivesse somente o dobro desses irmãos que contribuem, se em vez de 50 nós tivéssemos 100, né? Quantas coisas poderíamos fazer a mais, né? Como igreja, como instituição, né? Do Reino de Deus, nós poderíamos fazer a mais, né? Poderíamos ter um recurso para ampliar a igreja, nós poderíamos ter um recurso para trabalhar mais a questão da ação social, nós poderíamos ajudar mais as congregações. Então, é a questão realmente que é importante, ela tem muita importância para nós, tanto individualmente, né, que foi o que você falou aí por último, né, quanto como instituição, né. E aí nós podemos ampliar mais, como Batista do Brasil, né. Vamos pensar, quantas igrejas novas nós poderíamos abrir aí por aí, onde não tem igreja batista? Essa semana eu estava até pensando sobre isso. Caucaia tem quantos distritos em Caucaia? Em quantas localidades de Caucaia nós temos trabalho batista? Na 020, por exemplo, né, na BR-222, nas praias. Então nós temos tanta coisa para crescer, mas logicamente passa pelos recursos. Como Deus é o dono do ouro e da prata, certamente se nós colocarmos desafios assim, Deus vai abençoar e vai fazer a obra dele acontecer, porque realmente ele manda recursos, né? Mas a gente precisa realmente ser mais ousado nessa questão. Momado, eu concordo com você. Eu acho que a maioria também concorda com isso, que existe uma certa simplicidade nesse assunto, demais, em demasia, em que não é tratado. Eu, por exemplo, vocês sabem, a Igreja Redonda, eu me batizei lá, e lá sempre foi falado, inclusive tem várias e várias congregações, mas é porque sempre era pregado a respeito da fidelidade do povo de Deus e o que isso iria impactar na obra de Deus aqui na terra. Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro, como já foi frisado aqui várias vezes. Deus é o dono do ouro, da prata, tudo é dele, ele não precisa de ninguém para nada, nós que precisamos dele. E, de certa forma, ele precisa da gente aqui na Terra, porque se ele não precisasse, ele não teria nos deixado como mordomos das coisas que ele nos dá. Ele precisa para que nós... ele já veio aqui na Terra, ele já fez a obra dele, morreu por nós, nos livrou do pecado e da condenação de morte. E nos deixou aqui para o quê? Para anunciarmos o Evangelho. Então, ele, de certa forma, ele precisa dos seus filhos, que somos nós. Mas eu concordo plenamente. Como eu estava falando lá, a última vez tinha mais de 20 congregações e começou com uma simples igreja. Mas eles foram falando que se os irmãos fossem fiéis no dízimo, a gente poderia abrir mais uma igreja aqui, mais uma igreja acolá, mais uma igreja acolá, e foram abrindo, não é? E o bom dessa conversa, irmão, é você falar e fazer. Não é aquele negócio, me dê que eu faço e não faz nada. Existem vários impostos que a gente paga
que aquele PVA, você vê para que aquele bicho? Existem vários impostos que a gente paga que a gente não vê ele retornando para a gente conforme o povo diz que vai retornar. Mas a obra de Deus é diferente. A gente vê a manifestação de Deus e a gente vê o poder de Deus. Mas quanto mais os homens aqui na Terra se unirem, e como a gente viu no estudo, não só o individual, mas o coletivo. A gente cansa de dizer aqui que nós somos em torno de 70, 80 homens. A gente, quando quer fazer alguma coisa, a gente faz, mano. A gente, quando quer levantar um valor, a gente levanta. Já vai ter essa feijoada aí. A gente bota uma lista para ajudar, no final do dia a lista tá cheia. Por quê? Porque o coletivo é muito forte. Você pode pegar uma varinha, colocar ela, você quebra. Você pega duas, você já quebra com mais um pouco de dificuldade. Aí você pega 10, você não quebra. Entenderam aí o raciocínio da coisa? O coletivo é muito importante. O coletivo é muito importante. E é como o irmão Marder falou, 50. Multiplica isso por 2, a gente tem a nossa congregação. Aí pega esses 50, multiplica por 3, a nossa congregação é mantida por 50. Aí vem mais 100 para cima e agrega esse valor. Seria como se a gente pudesse manter 3 congregações, não é isso? O lógico da matemática seria isso. E se a gente não vai abrir outra congregação, a gente pode ampliar a que tem, usa 50% para ampliar a que tem e usa os outros 50% para abrir outro campo. O coletivo é espetacular. Pode falar, irmão Elton. Pronto, irmão. Isso é tão importante, né, que a gente precisa, né? Eu acho que vou até levar essas pautas aí, né, que foi falado aqui para o ensino bíblico, para a gente poder trabalhar mais dízimo, trabalhar mais questão de serviço mesmo, serviço real dentro da igreja, né? Serviço comunitário também. Então eu acho interessante a gente usar todos os recursos, né, como mordomos de Deus, para fazer com que o reino dele se expanda, né? Uma diferença do exemplo da Assembleia, né, para a gente, porque a gente não tem tanta congregação, é porque é como o irmão falou, né? Eles vão montar uma congregação e vai montando, né? A gente já estabelece uma quantidade de irmãos, aí depois monta uma congregação, um local físico, aluga, e aí o processo é um pouco mais demorado. Talvez, se tivéssemos, né, o capital para isso, até, já temos 10 irmãos ali na congregação, aí já monta, já compra o terreno, já faz o prédio, né? Enfim, já agilizaria um pouco mais nessa questão das congregações. Então, irmão, eu acho que é muito interessante e válido, né, a gente trabalhar isso com os homens, com os jovens, com os adolescentes, com as mulheres, trabalhar essa questão de disciplina, tanto do tempo como da economia, né, trabalhar essas coisas, essas questões, que eu acho muito importante, e a gente está deixando de lado, né, nossa igreja está deixando um pouquinho de lado essas coisas, e por isso que às vezes a gente sofre tanto com algumas coisas, a gente vê assim que é tão banal, né, porque se a gente se une, a gente consegue rápido, e aí então a gente precisa estudar isso, né, fazer com que a igreja inteira, né, ou então uma massa bem maior da igreja sinta essa necessidade também. Verdade. Irmãos, vamos voltar aqui para finalizar, certo? A serviço da humanidade e para a glória de Deus. Isso aqui é muito bonito. A serviço da humanidade e para a glória de Deus. Vamos colocar isso aqui no coração, né? Porque a gente está aqui a serviço da humanidade e para a glória de Deus. A mordomia cristã concebe toda a vida como um encargo sagrado. Volta novamente àquela palavra encargo sagrado, que significa o quê? Uma incumbência, um compromisso de alguém, o dever, que no caso seria esse encargo sagrado. Uma obrigação, né? Uma obrigação. É o que o Paulo fala, né? Ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não glorificar a Deus. Quem seria, né? Sagrado, confiado por Deus, olha. Rapaz, se a gente for analisar, é algo assim que você deveria ficar constrangido e temoroso, porque foi confiado por Deus. Às vezes as pessoas levam com negligência, mas é confiado por Deus e exige um emprego responsável da vida, tempo, talentos
e bens, pessoal ou coletivamente, como a gente falou, no serviço de Cristo. Que Deus opere profundamente e extensão sobre todos nós para que sejamos mordomos fiéis. Meus amados irmãos, aqui essa última parte que fala, né? Confiado por Deus. Exige um emprego responsável de vida, tempo, talentos e bens, tanto pessoal como coletivo no serviço. Então, é como a gente acabou de conversar, né? Não só no pessoal, mas no coletivo, o povo de Deus, ele tem a força. Anteriormente, eu lembro quando o povo de Deus era minoria. Eu era criança, quando os evangélicos eram uma pequena massa de pessoas que às vezes eram reprimidas por conta de pregar o evangelho. Hoje em dia não. Certo que ainda tem lugar que matam que matam os missionários, né? Faz esse tipo de atrocidades. Mas o povo de Deus cresceu numa proporção tão grande, assim, exorbitante, que o catolicismo tá lá embaixo. E o cristianismo, certo que não existe assim, existem vários tipos de cristianismo, né? Ou nós podemos dizer, infelizmente, existem igrejas que estão fundando agora para pessoas de como eu posso dizer, para não ofender ninguém, de gêneros diferentes. Existe igreja para isso agora, que tem um pastor, tem tudo isso. Eu acho isso daí é o fim dos tempos, né? Porque, poxa vida, homem com homem, mulher com mulher, não dá certo. Mas existe aí no meio secular. Por isso que a gente diz, o meu evangelho tem crescido, desproporcionalmente mesmo. Porque existem igrejas e igrejas, como eu falei, existe igreja que está aceitando de tudo. Eu quero ter membro. E existe aquela igreja, a igreja escolhida, eleita de Deus, que não aceita esse tipo de coisa, que às vezes é criticada, porque não aceita, porque a modernidade aceita isso. Mas Deus, eu acho que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu acho que ele não vai mudar por conta da modernidade do mundo, não. O mundo pode até ficar mais moderno, pode fazer tudo de última geração, daqui uns dias eles podem até criar alguma coisa para transportar matéria e tudo, mas Deus vai ser o mesmo. Nunca vai mudar. Deus é Deus hoje e eternamente. Então, que a gente possa seguir esse exemplo aqui, que nós somos um povo forte, um povo que unido pode muito, e nós temos a faca e o queijo na mão, porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E se Deus nos deu, é para usarmos bem para a obra de Deus, como já foi falado aqui. Foi muito bem falado pelo Wellington, que se eu tenho uma bênção que não abençoa outra pessoa, não é uma bênção. É por isso que todo dia, quando eu me levanto, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho e peço a Deus, Deus, se eu puder abençoar alguém de qualquer forma, com uma carona que seja, alguma coisa do tipo, que eu abençoe. Porque isso aqui não é meu, isso aqui é teu. E se é teu, é para tua obra. E se eu puder usar, eu vou usar. A gente colocando isso no nosso coração, que o que a gente tem é de Deus, não importa se é pouco, não importa se é muito. O que importa é que é de Deus para uso da obra dele. E ele usa como ele quiser. A cada um de nós, desde o mal mais humilde, aquele que tem maiores posses. Deus, ele tem o poder para utilizar qualquer um de nós para a sua obra. Assim nós deixemos, né, que isso aconteça. Alguém mais, irmão, quer comentar alguma coisa? A gente está chegando ao final. Foi uma bênção para mim, espero que tenha sido para vocês. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Irmão Márcio? Não citou meu nome. Fico com as coisas na cabeça, mas não quero falar. Mas como não falou meu nome. É porque é de Deus, irmão, é para você falar. Sempre eu remeto a minha família. Esses dias o Malveri veio aqui e conversamos sobre. Irmão Márcio? Travou, deu uma travada nele aí. O homem caiu. Ele volta aí.
Ele volta já. Ele caiu, mas ele levanta, porque ele é servo de Deus. Amém, amém. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sempre. Meus amados irmãos, pois nós vamos. Estamos encerrando por aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. Peço desculpas aí, viu? Porque eu não sou um exímio professor que nem o nosso querido Wellington, mas a gente foi só uma discussãozinha, um pequeno debate para a gente expor as nossas ideias, os nossos pensamentos. É muito bom isso. Eu gosto muito desse novo método. E que a gente possa trazer algo desse tipo em outras apresentações, né? Sobre a mordomia, sobre a mordomia, sobre economia cristã, alguma coisa do tipo. Foi muito legal, muito, muito prazeroso. Irmão Fábio. Tá me ouvindo, irmão Fábio? Ligue seu microfone aí, se você estiver me ouvindo. Irmão Fábio? Liga o microfone, ó. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sim, Pronto. tô ouvindo agora. Meu irmão, faça um favor para mim, por gentileza. Faça. A gente vai abrir aqui os pedidos de oração, porque é sempre bom a gente estar pedindo a Deus, porque Ele é que é o nosso paizinho, é Ele quem nos dá as nossas bênçãos, as nossas coisas de liberdade. Certo? O irmão pode anotar os pedidos de oração e tá orando no final. Obrigado, viu? Primeiro sou eu. Meu amado irmãos, vocês olhem por mim que eu tô com um negócio ruim no meu olho aqui, tá com mais de 10 dias, tá lacrimejando, eu vou procurar um oftalmologista esse final de semana, até o próximo final de semana, né? Final de semana já passou. Mas eu tô com medo desse negócio aqui. Aí eu tô com essas orações dos irmãos, tá certo? Pela minha vista aqui, pra Deus ou me curar ou colocar um médico bom pra me dar um remédio pra esse negócio aqui, que o negócio tá meio feio. E pior que eu passo o dia olhando pro computador, irmão, e eu tenho que ficar crescendo a tela aqui, porque a médica disse que eu tô com um problema pra perto, mas eu não acho que esse problema de perto não ia deixar eu tão cego desse jeito e o olho lacrimejando, não, acho que é outra coisa, certo? Esse é o meu pedido, viu, irmão? Irmãos, fiquem à vontade, viu, para fazer o pedido de oração. O irmão o irmão Fábio vai estar orando no final. Amém, então vou aproveitar aqui depois. Depois o irmão Marley. Vai lá, irmão Marley. Eu queria pedir oração por a questão da violência ainda, porque ultimamente nós temos visto aí nos noticiários muita violência na nossa cidade, né? E eu confesso que a gente fica revoltado. Essa semana eu fiquei um pouco revoltado com essa violência aí, com essas pessoas praticando violência, rapaz. E para que Deus possa colocar a sua mão aí, né, poderosa sobre o nosso município, para essa violência diminuir, né, para que as pessoas possam temer a Ele, né, e que também para a gente não ficar tão revoltado, porque a gente acaba ficando revoltado com essas coisas. A gente vê algumas cenas e fica revoltado, né, e pedir pelas famílias das vítimas, né, dessa violência, porque tem muitas famílias sofrendo aí por causa dessa violência, né, famílias de pessoas de bem estão sentindo muito isso aí. Amém. Pronto, eu gostaria de pedir pela minha saúde, né? Quinta-feira eu fiquei gripado. E aí tô com suspeita de Covid, né? Toda gripe agora, toda doença relacionada a isso é suspeita de Covid. E aí eu tô em quarentena pra ver se realmente é Covid ou não, né? Amanhã sai o resultado do exame, foi um suave. Mas que Deus esteja à frente e agradecer a Deus, né, pela minha família, pela Brenda, né, pela minha família, os meus pais, né, os pais da Brenda. Então, agradeço a Deus por tudo, né? Deus é maravilhoso. Alguém mais, meu irmão? Pode abrir o microfone e falar, viu? Irmão Assis, irmão Leonan, irmão Carlos. Eu quero pedir oração, já que agora tocou no assunto aí de Covid. É um amigo do trabalho que ele tá internado, tá no oxigênio, né? Ele tá entubado com Covid, mas ele tem melhorado, tem se recuperado a questão da respiração. Eu peço oração para que ele se recupere mais ainda. Como é o nome dele, Léo? Veloso. Léo, como é o... Desculpa, não entendi. A gente conhece ele por Veloso.
Veloso. Veloso. Irmão Assis, irmão Carlos. O irmão Assis, ele fugiu. Irmão, eu quero. Irmão, Pode falar, irmão. tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo, irmão? Ô, por que você não se apresentou? Eu quero continuar pedindo oração. É porque eu não deu tempo de eu tomar banho pra pentear o cabelo. Meu filho, mas eu quero ele mesmo descabelado. Não faça isso não, rapaz. É uma É afronta. isso, irmão, assim, você é bonito desse jeito aí mesmo. É do jeito que vê o mundo. Do jeito que vê o mundo eu não, quero- viu? Porque fica meio feioso. É. Pode Eu falar. quero pedir oração. Tá pedindo oração pro meu vizinho aqui, Belarmino. Para que Deus possa fazer um milagre na vida dele. Faz tempo que ele é doente e tá sem poder andar, faz tempo e tá em cima da luta pra família, né? Eu quero pedir por a saúde dele e pela família dele, né? Que possa estar dando discernimento para cuidar dele. Amém, meu irmão. Faça o seu pedido agora, irmão Fábio. Faltou só você. Família. Continue. Seu pedido pela família que é muito bem-vindo, porque a família do povo de Deus precisa muito dessas orações. O irmão Carlos voltou. Deixa eu ver se ele tem algum pedido. Irmão Carlos, você tem algum pedido de oração? Ei, irmão, ora pra aquele rapaz que. Aquele rapaz que pegou fogo aí, que botaram fogo nele, mano. Né, que foi até no posto aí no. Sei, o amigo Ah, é. do Alisson, né? Isso. É, pode ser que a gente esteja orando por ele, né? E agradecer a Deus, né, por a bondade dele conosco. Só isso, Amém. irmão. Valeu. Ok. É como o irmão Martin falou, né? Quando eu vi aquilo dali, eu fiquei revoltado também, irmão. É revoltante demais o que os homens maus aqui na Terra têm feito. O que me conforta é que eles vão pagar. Eles vão pagar. Ou aqui, ou em outra vida, mas eles vão pagar. Porque nada passa impune ao nosso Deus. Se eles se converterem, Deus salva. Mas se não se converter, já sabe para onde é que vai. Eles pensam que vão para um lugar bom, né? Às vezes pode até ter esse pensamento, mas nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, irmão Fábio, você Deixa eu fica à só, vontade. deixa eu Fica à vontade. só pedir, Carlinhos, só repete aí, por favor, porque cortou um pouquinho aqui, aí eu não consegui compreender, eu compreendi algumas coisas aqui, mas eu não compreendi a parte final não que você pediu. A primeira parte eu compreendi bem. O rapaz que agradecer. botaram fogo nele, que confundiu Certo. ele com um policial, aí foi botado fogo nele, né? Ele tá até no JF lá. 90% do corpo, né? Queimado. Tá certo. Valeu, é pra isso aí. Valeu, irmão. Pronto, irmão, pois o irmão ora, tá certo? Agora, irmão Marde, quando ele terminar, você já dá os avisos finais, tá certo? E a gente finaliza a nossa reunião por hoje, tá bom? Irmão, fica à vontade, irmão Fábio. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, eu peço a vocês que vocês, em sinal de respeito ao nosso Senhor, nosso Deus, vocês fechem os olhos e inclinem um pouco a cabeça, tá bom? E vamos orar e pedir a Deus a sua misericórdia e o seu amor por todos nós. Que Ele possa nos escutar e que na sua maravilhosa bondade Ele possa nos atender. Vamos lá. Senhor, meu Deus, Paizinho, primeiramente te agradeço por essa oportunidade dada de orar por Ti. Te peço perdão por cada um de nós, por nossos pecados, porque somos pecadores. Mas eu creio firmemente que somos homens que amamos a Ti, amamos a Ti mais do que qualquer coisa, Pai. Eu confio na Tua grande misericórdia, no Teu grande amor, Paizinho. Paizinho, eu te peço pelo meu irmão Neto, te peço pela saúde dele, pela vista dele, que teve um problema de vista. Te peço pela saúde dele, que o Senhor possa recuperá-lo, que o Senhor possa colocar um médico, Pai, que possa, meu Deus, abençoar ele, que possa caminhar ele para uma cura, Pai, quanto antes, meu Deus. Te
peço também pela família dele, Pai, pela poderosa proteção sobre a vida dele e sobre a família dele, Paizinho. Te peço também, Pai, pela vida do meu irmão Marden, grande homem de Deus também, Paizinho. Que ele clama, Pai, que ele clama pela tua intervenção, Paizinho. Eu sei que tu nos escuta, eu sei, Pai, que não somos os únicos que clamam por essa providência, Paizinho. Sei que nesse momento, Pai, várias pessoas, Pai, aqui no nosso estado do Ceará, estão agora, Pai, de joelhos dobrados, Paizinho. Para que, meu Deus, seja desfeita, Pai, essa obra de Satanás, meu Deus, que veio com tudo, Pai, sobre o nosso estado, Pai. Porque isso não é obra do mundo, Pai. E tu falas, Pai, que a nossa guerra não é contra a carne, é contra o Espírito, Pai. Espírito e potestades, meu Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai, possa intervir poderosamente, Paizinho. Que o Senhor possa desfazer toda a estratégia que foi feita, armada por Ele, Paizinho. Que o Senhor possa vir com o teu exército, com os teus anjos, Pai, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso bairro, Pai. Meu Deus, eu te entrego, Pai, em tuas mãos, Pai, a providência, e eu já te agradeço, Pai. Que o Senhor possa aniquilar completamente, Pai, a violência, Paizinho, que existe. Que o teu grande amor, Pai, possa estabelecer, Paizinho, principalmente no coração dos homens, Pai. Te peço, Pai, tua gloriosa e poderosa proteção, Pai, sobre a vida do meu irmão Marden, Paizinho. Meu Deus, te peço pela saúde do irmão Hélito, Pai, que foi acometido com a suspeita de Covid, Paizinho. Que ele possa se cuidar, que ele possa tomar todas as precauções de proteção, Pai. Ele, da esposa dele, que ele possa ficar atento até cada detalhe, que o Senhor seja com ele, Pai. Que o Senhor possa providenciar, Pai, a cura na vida dele, Paizinho. Que o Senhor possa proteger ele e toda a sua família de todo mal, Pai. E eu confio sim, Pai, na tua poderosa proteção, Paizinho, sobre a vida dele, sobre a vida da esposa dele. E a gente te agradece, Pai, pela sua família, Pai. Deus, que se tem alguma pessoa na família dele que ainda não ouviu, ou que já ouviu, Paizinho, e se recusou, Pai, a te aceitar, Paizinho, eu te peço, Pai, que tua poderosa providência, Pai, o Senhor possa usar, Pai, uma pessoa que possa tocar o coração, Pai, essa pessoa. Que ele possa, ou ela possa, Pai, se converter e cair de joelhos, Pai, aos teus pés, Paizinho. Eu te peço, meu Deus. Também te peço, Pai, pelo amigo do nosso irmão Leonan, Paizinho, Veloso, que está comedido também, Pai, com essa doença, Pai, com esse Covid, e no momento se encontra entubado. Eu não sei o que ele está passando no coração dele, mas te peço, Pai, já te agradeço, que o Senhor possa entrar com a providência também, que o Senhor possa acalmar o coração dele, que o Senhor possa levar a cura, Pai, para ele, Pai, tanto da saúde física como da saúde psicológica também, Paizinho. E assim, meu Deus, eu te agradeço, Pai, porque eu sei, Pai, que o Senhor providencia, Pai, sempre o que é melhor para a gente, Pai. Também te peço, Pai, pela vida do meu irmão Leonan, vida de um ministério tão importante, Pai, ministério de louvor da igreja. Que o Senhor continue usando ele tremendamente, Paizinho. Eu não sei qual a decisão dele, se ele vai permanecer à frente do ministério de louvor, mas que o Senhor possa, Pai, estar usando ele e os membros ali daquele ministério, Pai, para que possa, Pai, engrandecer o teu reino, não a nós ou não a si mesmo, mas que o principal alvo de engrandecimento seja o teu reino, Pai. Que os louvores sejam todos, Pai, para engrandecer, Pai, o teu reino, te exaltar e te glorificar, Pai. Também te peço, meu Deus,
pelo nosso irmão Assis, que pede também pela família do seu vizinho, o senhor Belarmino, que o senhor possa entrar com providência, com saúde na vida desse senhor, Pai. Também te peço pela tua poderosa proteção, Pai, sobre a vida do meu irmão Assis, esse grande homem de Deus, proteção sobre a sua família, Pai. Cuida, guarda todos eles, Pai, de todo mal, Paizinho. E que o Senhor possa, Pai, colocar, Pai, no coração do Assis, dos seus familiares, Pai, uma certeza tremenda de que o Senhor ama ele, Pai, de que o Senhor ama a esposa dele, de que o Senhor ama os filhos dele, Pai. E que maior é o que está conosco do que o que está no meio do mundo, Pai. Também te peço, Pai, pelo irmão Carlos, pela sua família, pela sua proteção. Ele está revoltado, Pai, como todos nós estamos, Pai, com tudo que está acontecendo, Pai. Te peço que esse sentimento ele possa entrar no nosso coração de maneira positiva, que a gente possa lutar com nossas armas que Tu nos forneceu. Nossas armas, elas não são carnais, essas armas são espirituais, Pai. O poder da oração, Pai, é imaginável, meu Deus. Que possamos, Pai, despertar como igreja para orar, para ter um compromisso de oração, de súplicas, Pai, a Ti, Paizinho. A igreja, Pai, ela não vai viver sem oração, Pai. A igreja, ela se engana, Pai. A igreja, ela se engana se ela acha que vai viver sem oração. Ela está se enganando. Quando eu digo igreja, eu não digo espaço físico, Pai. Eu falo a igreja, eu, o Neto, o Carlos, Assis, o Madem, todos que estão participando dessa reunião, Paizinho. Que possamos assumir esse compromisso, Pai. Nós temos vários relatos, Pai, na Bíblia, que quando a igreja ora, Pai, meu Deus, as portas do céu se abrem, Paizinho. E eu te peço, Pai, o Senhor sabe de tudo, Pai. Te peço perdão porque somos pecadores, mas como eu falei no começo, Pai, eu confio muito na Tua misericórdia, Paizinho. E que a gente não está pedindo nada pra gente em si. Todos os pedidos aqui, Pai, são sempre, Pai, pensando no Teu reino, Pai. Assim eu oro, assim eu já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. Ok aí? Amém, irmão. Amém, meu Fábio. Só então, irmão Neto, posso tocar para frente aqui, né? Cuida! Vamos lá, a hora está correndo. Primeiramente, agradecer a participação de todos e a condução do irmão Neto, muito boa. O irmão Hélio já pode lhe indicar também para o Ministério de Ensino também, viu? Irmão Neto. A ideia é essa, é que quem está conduzindo o estudo possa provocar debate, possa provocar a participação, né, dos irmãos. Isso é muito bom. A gente está, nos avisos, a gente está querendo fazer um encontro presencial ainda no final do ano, mas estamos dependendo desse final da eleição aí, para poder ver o que essas autoridades, né, vão decretar em relação a essa pandemia, né? Se as coisas continuarem do jeito que está indo aqui, a gente vai confirmar esse nosso encontro presencial para a gente fechar o ano. Caso não, aí a gente vai avisar. A outra coisa é a feijoada que vai ter no próximo fim de semana. É uma campanha do Ministério, do pessoal de missões, né, dos promotores de missões da igreja. E a gente está só assim, dando suporte, né, para preparar essa feijoada. E vamos comprar feijoada. Vamos almoçar, irmãos, domingo feijoada, viu? Se você não comer feijoada, compre uma feijoada e doe para alguém que você quer abençoar. Abençoe alguém com essa feijoada, tá bom? Porque aí você está ajudando a oferta de missões, e essa oferta vai ser para os missionários, né, que estão aqui no nosso país, né, missões nacionais, para ajudar a auxiliar esse trabalho, né, dos missionários aqui no Brasil.